Olá meus queridos inscritos e amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a colocar um nicho na parede do seu quarto com iluminação embutida LED. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tamo junto, deixa o joinha e bora pro vídeo! O primeiro passo para a realização do seu projeto é ter que fazer um desenho do seu projeto. Se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar uma marmoaria e explicar qual é o tamanho exato que você precisa e eles vão fazer o desenho. Nesse caso aqui eu já desenhei porque eu já entendo a parte de desenho técnico, então eu já fiz um desenho aproximado do que eu queria. Onde vai ficar a caixinha de iluminação, onde vai ficar os pontos onde são realizados os furos para colocar a iluminação. Então para mim ficou muito mais fácil, eu desenhei na parede, tirei uma foto e depois transferi para o papel para levar o projeto para a marmoaria. Lá na marmoaria eu expliquei direitinho altura, largura, profundidade, o projeto também já tinha os desenhos, né, ali todos os detalhes, todas as cotas do desenho, né, todas as medidas, e eu expliquei onde eu queria os furos, a medida dos furos e aonde eu queria ali uma caixinha, uma tomada, porque eu queria acender e apagar os LEDs do nicho no próprio nicho. E o nicho vai ficar ali do lado da cama numa praticidade enorme que vai servir como se fosse, por exemplo, um criado mudo também. Bem, eu estou utilizando aqui para cortar a parede esse martelete da DeWalt porque eu preferi cortar logo com ele do que cortar com uma serra mármore, porque eu ia levantar uma poeira incrível se eu fizesse esse corte com a serra mármore, né? Então eu preferi aí fazer uns cortes. Demorou um pouco mais, né, com certeza, mas foi mais tranquilo com relação à poeira. Eu não tive tanta elevação de poeira durante esse processo. Então eu já fiz um vídeo a respeito dessa máquina, se você quiser ver eu vou deixar o link aqui na descrição, tem um cardzinho aqui em cima também. Agora que eu já tinha tirado todo o pedaço da parede que vai entrar o nicho aqui dentro das medidas aqui do projeto, já estou fazendo nivelamento aqui do assentamento aqui da base onde vai ficar o nicho. Ali tinha na parede uma tubulação, um conduíte ali, né, e estava passando o fio. Então a única coisa que eu fiz foi eliminar as tomadas na parte de baixo e aproveitar essa fiação para poder fazer toda a parte elétrica do nicho. Então vamos para o próximo passo agora, que é mostrar aqui a caixinha elétrica aqui que vai ficar no nicho. Na marmoaria eu solicitei que esse corte tivesse sido feito na marmoaria, devido à pressa que eu coloquei, porque eu falei que eu estava com muita urgência. Eles talvez deixaram desapercebido e me entregaram o projeto sem a medida da caixinha, que já deveria ter sido feito na própria marmoaria. Aí eu reclamei, claro que eles foram resolver isso lá em casa. Então mandou um funcionário da marmoaria lá em casa, ele fez o corte certinho da caixinha e demos continuidade no trabalho, né? Atrasou um pouquinho, mas nada que fosse prejudicial à obra. Para a fixação de todos os componentes elétricos aqui no nicho eu utilizei espuma expansiva. Você encontra esse tipo de material em qualquer material de construção, lojas de construção. É muito fácil, até pela internet deve vender com certeza, mas é bom você comprar, no caso, se for fazer na sua casa, lá no material de construção, né? Ajuda o comércio local e também você vai ter um material em mãos para poder trabalhar mais rápido. Então eu coloquei aqui a junta expansiva em volta da caixinha aqui da tomada e depois eu só tirei a tomada e fiz a instalação. Por que eu coloquei ela com o espelho, gente? Aquela parte de acabamento. Porque depois que você aplica essa espuma expansiva, ela se desloca um pouquinho, os objetos. Então eu coloquei e fui segurando, coloquei um objeto para segurar ela ali, para ela ficar naquela posição ideal para quando eu montasse o espelho ele ficasse com um acabamento perfeito, não mostrando nenhuma
nenhum furo, nenhuma fresta excedente, e ficasse com o acabamento do jeito que eu sempre quis, que tudo que eu gosto de fazer é com perfeição. Então aí essa espuma vai ficar um tempinho secando. O jeito para segurar ali a caixinha com a parte do espelho do interruptor com a tomada foi colocar um objeto para segurar depois, enquanto a espuma está realizando o processo químico dela ali de cura. Em média, aí, em 2 horas aproximadamente, eu já posso realizar alguns cortes e posso trabalhar com os objetos sem ter o risco de tirar eles do lugar. Coloquei aí uma travessa aí, que chama travessa, tigela, né? Você pode usar qualquer tipo de objeto só para poder segurar na posição os objetos que você sempre está colando ou fazendo uma montagem com espuma expansiva. Muito bem, chegamos na parte agora que é a parte da montagem da parte elétrica. Vamos fazer aqui toda a instalação elétrica e é a parte que eu tenho certeza que te interessa muito, que é uma parte que vai ficar a parte de decoração com iluminação. Os furos são feitos com broca diamantada, aquela broca que é muito utilizada em marmoaria, 3,5 centímetros de diâmetro, né? Tem esses furos. E eu recomendo, se você for comprar o LED depois, que você investigue qual é o diâmetro certinho dele. Eu até prefiro que vocês comprem o LED, leve na marmoaria e falem: eu preciso instalar essa lâmpada LED, eu preciso de um furo que seja adequado para passar essa lâmpada LED. Eu já fui fazendo a instalação das lâmpadas LEDs aqui nas caixinhas de passagem, né? Na caixinha é 11x7 essa caixinha. E já fui passando aqui os eletrodutos e fui fazendo a ligação aqui em paralelo nos drives de cada uma e já instalando elas por dentro aqui para poder não ter que fazer todo esse processo depois da instalação do nicho. Sendo que eu já posso fazer antes, então vou fazer antes e vou colar aqui com cola com aquela espuma expansiva. A medida do furo que ficou aqui na pedra para passar as lâmpadas LED são suficientes para poder passar também o drive. Então, em caso de manutenção, fica fácil, é só tirar a lâmpada ali por baixo, tirar o drive, trocar a lâmpada ou até mesmo trocar o drive se for o problema se estiver no drive, e eu posso trocar a lâmpada, posso fazer a manutenção perfeitamente. Então, por isso que você tem que ter o furo na pedra adequado para que você depois, se você fizer toda essa instalação antes, você também tem o recurso depois de tirar, né? Porque senão você vai ter que quebrar a parede para poder fazer essa instalação. Por isso é tão importante que você leve as lâmpadas LED lá na marmoaria e fale com eles que você quer o furo que seja na medida certinha para poder passar todos os componentes eletrônicos, todos os componentes elétricos pelo furo para que você possa fazer a instalação elétrica. Para uma questão de ganho de tempo, eu decidi fazer toda a instalação elétrica antes, já passando todos os fios, porque depois que eu colocasse o nicho na parede, eu ia ter que colocar as caixinhas, chumbar as caixinhas, esperar toda a caixinha e a parte do eletroduto ficar seco para depois passar a parte elétrica. Eu tenho certeza que eu ia perder muito mais tempo nesse processo, porque eu ia ter que esperar a massa secar e nós estávamos em tempo de chuva ou muita umidade e eu ia perder muito tempo nesse processo e eu precisava instalar esse nicho o mais rápido possível. Para poder fazer o travamento, né, a sustentação dos eletrodutos, eu tive que colocar esses grampos para fixar numa melhor posição possível, enquanto a espuma expansiva fazia o processo de selagem, né, de cola e de fixação deles. É um grampo muito fácil de se utilizar, ele é regulável, você vai apertando um gatilho, ele segura muito bem. E foi isso que eu utilizei para poder prender os eletrodutos durante o processo, né, de colagem
da espuma expansiva. É claro que se você não tiver uma ferramenta dessa, você pode utilizar aí um arame recosido para poder amarrar, para poder fixar, enquanto a espuma expansiva faz o trabalho dela de fixação. Eu ganhei praticamente 2 dias neste processo, porque se eu fosse fazer em um dia, eu ia ter que esperar a massa secar, e no outro dia que eu ia fazer a instalação elétrica. Então eu ganhei praticamente aí em 4 horas mais de 2 dias de adiantamento de serviço. É claro que a espuma expansiva ela não é tão barata. Você compra aí por praticamente uns 17, 18 reais uma lata, e eu tive que gastar umas 2 latas, foi 2 latas de espuma expansiva para poder realizar esse trabalho. Então eu paguei para poder adiantar o meu trabalho, vamos dizer assim, que foi um ótimo investimento, custo-benefício com relação ao tempo que eu ganhei. Nessa outra parte do vídeo aqui você vai ver que tem uma lajota em cima das caixinhas. Por que tem essa lajota aí? Porque eu utilizei as minhas ferramentas para poder dobrar o eletroduto na outra ponta do nicho, e eu teria que esperar secar aquela parte para vir colocar nas caixinhas aqui. Eu estava querendo ganhar mais tempo ainda, então eu coloquei essa lajota em cima das caixinhas para elas não sair do lugar, e vim realizando aqui o processo de colagem aqui com espuma expansiva no restante dos eletrodutos, para que eles não saíssem do lugar. Bem, eu não vou cortar essa parte do vídeo, mas eu vou deixar ela rodando aqui para vocês verem aonde eu estou aplicando aqui a espuma expansiva e como eu apliquei, e os pontos em que eu deixei sem espuma expansiva, que é os pontos em que eu voltaria a colocar eletroduto, trabalhar com fiação, só para vocês terem uma noção aqui direitinho de como aplicar essa vedação e fazer realmente uma boa fixação dos eletrodutos e da parte de fiação. E se você chegou no nosso canal caindo de paraquedas, eu gostaria muito que você fizesse parte do nosso canal se inscrevendo aqui, ativando o sininho, compartilhando com os amigos nas redes sociais. Isso não custa nada para você e vai me ajudar demais. O seu joinha também é muito, mas muito importante mesmo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom, e ele vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vai me ajudar e também vai ajudar outras pessoas com estes tutoriais que a gente tem aqui no canal. Uma dica: se você nunca utilizou essa espuma, aperte o gatilho com muito cuidado, porque se você aplicar a força no gatilho durante o processo de aplicação, essa espuma vai voar longe e vai fazer uma sujeirada danada. Em aproximadamente 2 horas o processo de cura já está praticamente finalizado. Uma cura total mesmo dessa espuma é umas 4 horas, mas em 2 horas já dá para trabalhar ela. Aí você pode cortar, lixar, fazer acabamento e até mesmo pintar uma espuma dessa. Isso adianta a obra que vocês não têm noção. É muito bom mesmo esse tipo de produto químico. Depois que eu descobri esse produto químico, sempre que eu posso usar na construção, eu estou utilizando. Bom, depois que o produto já está seco, já realizei os cortes, já moldei ele para poder ele entrar lá na parede. É claro que eu deixei a parede com um espaço um pouco maior para poder justamente entrar já com essa parte elétrica aqui, para que eu não tenha problema nenhum depois. Bem, aqui eu coloquei o nicho no lugar para poder fazer algumas medições, tirar o nível, ver qual é a posição aqui dos eletrodutos, ajustar ele na parede, fazer as marcações de centralização, ter certeza que o nicho está totalmente alinhado, que a base que eu fiz está toda alinhada, está tudo ok. Estando pronto, agora eu vou fazer a fixação. Para fazer a fixação do nicho, é claro que eu vou passar uma espuma expansiva aqui na base, depois nós vamos assentar ele em cima, e durante o processo de cura eu vou estar sempre observando, porque a espuma ela tem tendência
de tirar os objetos do lugar durante o processo dela de expansão e cura, né? Porque ela vai ganhando muito volume e acaba tirando as coisas do lugar. Acabou praticamente o produto aqui, mas logo eu corri na loja para poder comprar mais uma espuma expansiva, mas foi o suficiente pelo menos para colocar o nicho aqui na base. Depois eu vim fazendo acabamento com espuma expansiva em volta, vocês vão ver isso. Eu vou mostrar aqui como é que ficou. Mas antes de fazer a selagem final com espuma expansiva e depois com cimento, eu fiz aqui a parte elétrica, finalizei aqui a parte elétrica, aproveitando já uma parte de eletroduto que já estava passando uma fiação aqui para a tomada, e eu alimentei todo o circuito elétrico aqui dos LEDs. Para finalizar, eu coloquei esse pedaço de eletroduto, isolei ele com fita isolante e parti para o próximo passo, que é agora o chumbamento, né, que a gente fala aí, os pedreiros gostam de falar de chumbei a janela, chumbei o nicho, chumbei a porta, a parte de colagem com cimento aí em volta do nicho. Aí o processo todo ficou assim. Agora é só vedar, fechar tudo e colar o nicho, fazer a colagem final. Aqui eu estou explicando aqui a parte de retorno, tomada, né? Vai ficar aqui a parte que vai acender as lâmpadas. Parte elétrica estava toda instalada aqui, tudo certinho, só montar de novo no lugar e ficou desse jeito. Coloquei alguns objetos no nicho aqui para poder ter uma noção de iluminação deles, e enquanto isso eu apliquei mais espuma expansiva para poder ajudar aqui a fechar uma parte da fenda que ficou em volta do nicho. Depois eu finalizei chumbando com cimento e dei acabamento, emassei, lixei, e o acabamento final ficou assim. A parte toda de LED funcionando tudo certinho, parte elétrica aí, tomada, interruptor. E a ideia final ainda neste processo aqui de instalação desse nicho é colocar um espelho de fundo. A gente vai ganhar amplitude de ambiente na instalação, por isso que eu pedi para colocar aqui um porcelanato aqui no fundo, embora esse porcelanato tenha combinado demais aqui com esse granito, e ficou perfeito, ficou lindo, mas o projeto ainda não acabou, ainda tem a parte de espelho que vai aqui neste nicho. Então eu vou deixar essa parte de decoração para um pouco depois, né? No próximo vídeo. Estamos com a ideia de colocar ou papel de parede no nicho ou espelho. Se a gente não achar que o papel de parede ficou muito legal, nós vamos colocar espelho, mas a ideia ainda é colocar espelho porque a gente ganha aí uma sensação de amplitude de ambiente. Isso é sensacional. Então eu vejo você no próximo vídeo com a decoração finalizada, e obrigado por ter assistido até aqui, por ter tido paciência para poder assistir o vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo.